Olá a todos, eu sou Leandro Pimentel, sou professor do Instituto de Matemática da Universidade Federal do Rio de Janeiro e este vídeo faz parte do material de estudo para o curso de Teoria do Risco. Neste vídeo, iremos falar sobre modelos de risco individual e de risco coletivo e faremos o tópico Um problema envolvendo resseguros. Um resseguro é um contrato que uma seguradora faz com outra seguradora, chamada de ressegurador, para que esta cubra parte de eventuais sinistros. Um exemplo de resseguro seria fixarmos um certo valor, ou também chamado de retenção, e a resseguradora cobriria os custos, no caso aqui individuais, a partir da retenção. Por exemplo, se um sinistro previsto no contrato tem valor 2 e no resseguro temos uma retenção de 1,6, então a seguradora paga 1,6, enquanto o ressegurador paga 0,4. Mais adiante no curso, teremos outros exemplos de resseguros. Então, o problema que a gente vai ver agora é o seguinte. Suponha que uma seguradora está procurando um resseguro para uma carteira com 20 mil apólices de seguros de vida com validade de 1 ano, cujos valores estão agrupados abaixo. Então, você tem 3 valores, tá? A gente colocou aqui 1, 2 e 3, mas você pode imaginar isso em capitais também, né? E para cada valor, você tem um número de apólice, tá? Num total de 20 mil. Então, com o valor 1, você tem 10 mil apólices, com o valor 2, você tem 5 mil, e com o valor 3, você tem também 5 mil apólices. Suponha que a probabilidade de morte, né, durante o período de contrato, seja de 0,01, quer dizer, 1%. Tá? Então, né, o cliente ele pode escolher entre esses 3 tipos de seguro, tá? No caso de morte, que é dado com probabilidade 0,01. Então, qual é o objetivo aqui desse exemplo? O objetivo da seguradora é achar um valor para a retenção, né, no contrato de resseguro. Então, eu vou fazer uma retenção, né, com um valor entre 2 e 3, de forma que eu aumente, né, as chances de cumprir com todas as suas obrigações financeiras, levando em conta o valor máximo dado pela retenção e também o prêmio pago pelo resseguro. Iremos tomar como hipótese que o prêmio pelo resseguro será de 120% em cima do prêmio de risco. Tá? Ou, em outras palavras, eu tenho um carregamento de 20%. Nisso, né, levando em consideração o risco assumido pela resseguradora. Então, dessa forma, né, assumindo que P seja o prêmio coletado pela seguradora, vamos determinar a probabilidade, aqui usando a aproximação normal, de que P seja suficiente para cobrir as obrigações financeiras, considerando uma retenção D igual a 2. Né? Note que D igual a 2, você tem que todos os sinistros que ocorrerem com valor 3, né, a seguradora vai pagar 2, enquanto que a resseguradora vai pagar o restante, no caso 1. Então, nesse caso, a despesa com o prêmio da resseguradora será, né, o meu 120%, que é 1,2. Note que eu vou ter 5 mil seguros aqui, né, 5 mil apólices com o valor 3, né, que isso era dado lá no início, a probabilidade 0,01 de morte, né, e o que a resseguradora vai ter que pagar, né, porque a seguradora vai pagar 2, então a resseguradora vai pagar a diferença, que é 3 menos 2. Então, nesse caso, né, o prêmio da resseguradora será de 60. Para o segurador, teremos, né, contando com o resseguro, um novo risco agregado, né, porque agora eu vou ter somente os valores 1 e 2. Tá? Então, o valor 1, né, eu vou ter 10 mil apólices, aqui eu tenho a probabilidade, né, vezes esse valor 1. E agora o valor 2, vocês lembrem, né, que antes eu tinha 5 mil apólices no valor 2 e 5 mil apólices no valor 3. Quando eu faço resseguro, quer dizer, todas essas apólices que estavam no valor 3, elas são transferidas para o valor 2. Tá? Então, agora eu passo a ter 10 mil apólices no valor 2. E aqui está a probabilidade. Tá? Então,
quando eu faço essa conta, eu obtenho, né, um valor esperado do sinistro agregado de 300, tá? Novamente aqui, lembrando, né, eu estou aqui considerando, né, o modelo do risco individual, tá? Porque aqui eu estou somando, né, sobre todas as apólices. E também, né, eu calculo a variância, tá, após o resseguro, né? Então eu vou ter, né, 10.000, né, com valor 1, vezes a probabilidade de ser 1 vezes 1 menos a probabilidade, né, de ser 1, tá? E também vou ter 10.000 agora aqui com 2 ao quadrado, né, vezes o mesmo produto de probabilidades, tá? Note que aqui eu estou simplesmente fazendo, né, uma soma de duas variáveis aqui, né, como se eu estivesse olhando, né, Bernoullis, né, aqui é a ocorrência da Bernoulli com valor 1 e aqui é a ocorrência da Bernoulli com valor 2, tá? Então eu tenho que levar ao quadrado. Bom, fazendo o cálculo do valor esperado e da variância, né, eu posso determinar, né, o valor de P, né, dessa forma, né? Observe que eu tenho que considerar o prêmio pago à resseguradora, né, pela seguradora, tá? Então a minha despesa será o S após a assinatura do contrato, mais, né, o prêmio que eu pago à resseguradora, e eu quero que a probabilidade, né, quero controlar exatamente essa probabilidade aqui, tá? Então, padronizando ambos os lados, tá, né, subtraindo pelo valor esperado de S e dividindo pelo seu desvio padrão, ainda considerando o prêmio que eu pago pelo resseguro, né, eu obtenho que essa probabilidade é exatamente dada pela probabilidade de uma normal padrão, ser menor ou igual a P menos 360 dividido pela raiz de 495. Então, por exemplo, se eu cobrar, né, se eu tiver um prêmio P associado à carteira S de 405, né, eu vou ter que a probabilidade de eu, né, conseguir cumprir com todas as minhas despesas, né, com os sinistros e mais o prêmio pago pela, né, a resseguradora, vai ser dado pela aproximação normal, né, por 0,9784. Tá? Então, né, o que eu posso pensar agora é o seguinte: bom, eu escolhi aqui, eu estou fazendo a conta, né, com D, com a retenção igual a 2. Mas se eu aumentar um pouquinho a retenção ou se eu diminuir um pouquinho, né? Quer dizer, diminuir aqui no caso não dá, né? Mas se eu for aumentando a retenção, né? Note que quando eu coloco a retenção em 3, né, na verdade eu não vou ter resseguro nenhum. Tá? Mas será que o melhor valor para retenção é exatamente o 2? Ou será que eu posso achar um valor entre 2 e 3, né, que melhore de alguma forma essas probabilidades? Né? Essa probabilidade aqui no caso. Tá bom? Então, para fazer esse cálculo, né, a gente pode pensar de forma geral, considerando uma retenção entre 2 e 3, né, a despesa com o prêmio pago né, paga pela seguradora à resseguradora, né, vai ser, né, aqui eu tenho o carregamento, aqui eu vou ter o número de apólices envolvidas, né, 5.000, porque é um valor entre 2 e 3. Tá? Aqui eu vou ter a probabilidade de ocorrência, né, e aqui eu vou ter a diferença paga, né, pela resseguradora. Tá? Então, fazendo essa conta, você vê que você obtém esse resultado, né, 180 menos 60 vezes a retenção, tá? E o valor esperado e a variância do novo risco, né, agora para a seguradora, né, usando o modelo do risco individual, né, você vai ter, né, 200 mais 50D, você tem uma função linear da retenção, e a variância vai ser 207 mais 49,5D ao quadrado, quer dizer, você vai ter uma função quadrática para a variância. Tá? Essas contas aqui você pode fazer também, né, de forma análoga à que a gente fez no caso D igual a 2. Bom, dessa forma, né, eu posso fazer, né, a conta análoga, né, eu quero calcular a probabilidade, né, da seguradora cumprir, né, com as suas obrigações, né, então as suas obrigações vão ser, né, dadas pelos sinistros, né, mais o prêmio pago à resseguradora, agora em função da retenção, e eu quero que isso seja menor ou igual, né, ao prêmio coletado, né, pela seguradora. Então, padronizando ambos os lados, né, eu posso reescrever essa probabilidade, né, como a probabilidade de uma normal padrão ser menor ou igual que uma função g, né, do prêmio coletado, né, e da retenção, tá? Aonde essa função, né, o que eu fiz? Eu padronizei, né, esse lado e padronizei o P também. Então, quando eu padronizo o P, né, o que eu obtenho é essa expressão para a função g. Tá? Então, note que eu tenho aqui uma função, né,
né, que é uma razão, né, de uma função linear por uma função aqui, de uma radiciação de uma função quadrática, tá? Essa função g aqui, eu posso, né, tentar procurar qual é o máximo dela, por exemplo. Por quê? Né? Porque o que eu quero, né, é basicamente maximizar essa função aqui, né, essa probabilidade, em função do D. Ok? Então, por exemplo, se o prêmio coletado pela seguradora for de 405, tá? Então eu tenho que a função g, né? Eu evaluo ela no P igual a 405, então eu só tenho uma função de d, tá? Então para esse prêmio coletado de 405, tá? Eu posso procurar qual é a melhor retenção. Então eu vou procurar a retenção no qual essa função g seja máxima, tá? Porque quanto maior for g, maior vai ser essa probabilidade. Assim eu maximizo essa função, né? Como é que eu posso fazer isso? Eu derivo ela e vejo onde a derivada é zero. Também faço uma análise aí do sinal, mas você pode, né, fazer um exercício aí de cálculo 1, né, para ver que o ponto d igual a 2,4 é o ponto, né, de máximo dessa função. Dessa forma, né, a retenção ótima é dada por 2,4, né, e nesse caso eu consigo aumentar, né, aqui no caso em bem pouco, né, mas eu consigo um aumento, né, da probabilidade de eu cumprir com todos os meus gastos, tá? Comparado, né, ao D igual a 2.